Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, louvado seja Deus por esse domingo tão maravilhoso, tão abençoado. Nós vamos dar início a esta live, mais uma oportunidade que nós temos de falar do amor, falar da grandeza do nosso Deus, falarmos aqui das Escrituras. Te convido agora neste momento, você a participar conosco, a dedicar um pouquinho agora aí do seu tempo para que nós, neste momento, possamos aprender junto as Escrituras. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos começar, nós vamos dar início fazendo uma oração. E aí nós vamos meditar hoje no Salmo 36. Amém? Salmo 36. Vamos orar então neste momento. Domingo tão abençoado, tão maravilhoso. Glória a Deus. Vamos apresentar então a nossa vida em oração para Deus abençoar e conduzir o ensinamento, a instrução dessa tarde aqui em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, Pai santo, fiel, digno é o Senhor, meu Deus, de toda a glória, de toda a honra, de todo louvor. Eu busco, Senhor, a Tua presença, Senhor, neste momento. Eu oro, Senhor, e clamo, e junto agora, Senhor, o meu coração com o coração dessa pessoa, que agora, Senhor, nós, numa só voz, num só espírito, buscamos agora a Tua face, buscamos agora a Tua presença, clamamos agora por Ti nesse dia tão maravilhoso que o Senhor nos concede, mais uma oportunidade, Senhor, de nós buscarmos a Cristo Jesus, buscarmos termos um entendimento a respeito do plano salvífico da obra de Cristo, esse presente maravilhoso que o Senhor nos oferece. Aleluia, não há presente incomparável igual a este, Senhor. Só que, meu Senhor, nós somos duros de coração, nossa alma inquieta, meu Deus, por tantas preocupações, por tantos anseios aqui na terra, meu Pai, acaba, Senhor, impedindo, meu Deus, de compreendermos, de sentirmos o Teu amor, essa salvação nos outorgado a nós, de nós termos um entendimento, meu Pai. Então, Senhor, eu te clamo agora, que o Senhor, meu Deus, nesta tarde, que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus o guia, o único que pode de verdade nos convencer, vem agora nessa tarde, vem agora operar neste momento através dessa live, falando e testificando em nossos corações a respeito de Jesus, a respeito, meu Senhor, aleluia, do nosso comportamento humano, da nossa rebelião humana, para que nós nos voltemos para o Senhor. Então nos ensina, nos educa, Senhor, através da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, aleluia, amém, glória a Deus, glória a Deus. Nós já vamos então meditar agora no Salmo 36, glória a Deus. Salmo 36, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4, amém? Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 36,
há em meu íntimo a palavra do Senhor sobre a maldade do ímpio. Aos seus olhos não faz sentido temer a Deus. O ímpio é tão arrogante que não percebe e muito menos rejeita seu pecado. Suas palavras são maldosas, ardilosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso, a justiça e a prática do bem. Antes de dormir, sua mente trama ações cruéis. Nada há de bom no caminho que escolheu. Apega-se ao mal cada vez mais. Glória a Deus. Que palavra forte, né? Este salmo, ele tem o objetivo de mostrar, de fazer com que nós tenhamos o entendimento a respeito da natureza pecaminosa. Aqui o salmista ele vai dividir esse salmo em duas partes. Na parte A, ou na primeira parte, ele vai falar a respeito do ímpio. E aí quando ele fala o ímpio aqui, ele não está se colocando na posição de um juiz, ele não está aqui julgando, ele não está aqui apontando, mas aqui ele, inspirado pelo Espírito do Senhor, ele vai retratar aqui aquelas pessoas que de fato não querem saber de Deus. Ele vai aqui trazer, assim nós podemos dizer, a respeito da natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão, e nós chamamos isso de pecado original. E aí, qual é o efeito dessa natureza operando em nossas vidas? E aí o intuito aqui do salmista é conscientizar, não é verdade? É trazer o diagnóstico para a reflexão. E aí nós olhamos para o nosso comportamento, nós olhamos para nossas atitudes e nós vemos se nós estamos praticando, manifestando esse comportamento. E aí se nós estivermos manifestando, isso é comportamento que o salmista chama de comportamento do ímpio, pecaminoso. E aí nós devemos tomar cuidado. E aí nós vamos aprender sobre isso. Então a parte A, a parte 1 do Salmo 1, do Salmo 36, do verso 1 ao verso 4, ele vai trazer esse panorama. Ele vai trazer ali, mostrando o ímpio e alguns comportamentos que nós vamos refletir. E depois na parte 2, na parte final deste Salmo, ele traz a solução, ele fala da bondade. Aleluia, glória a Deus, a bondade de Deus, a bondade, a retidão, a grandeza de Deus, oh glória, mesmo diante do contraste da humanidade caída, né, pecaminosa, mas aí nós conseguimos ver ali o Senhor é maior do que tudo, e é maior do que todos, e maior do que tudo de ruim que o homem possa praticar. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, com a Bíblia aberta, acompanhe comigo, é bom acompanhar, para que tudo que nós embasamos, nós possamos ter uma base. E qual é a base? A base é as Escrituras. Amém? Então vamos lá, o verso 1 diz assim: há em meu íntimo a palavra do Senhor. Então tá vendo, olha que lição maravilhosa que nós já começamos. Aqui o salmista, é o que eu falei de introdução. Aqui o salmista ele não está falando o que ele acha. Ele não está falando o que ele pensa. Ele está aqui sendo inspirado pelo Senhor. Olha, ele está dizendo, há no meu íntimo uma palavra do Senhor, uma palavra de Deus. Não é o entendimento dele. Nós temos o hábito muito de julgar as pessoas, de apontar o erro das pessoas, não é verdade? Aqui, o salmista aqui, ele não tem essa intenção. Aqui, o que ele está sendo inspirado pelo Senhor. E ele atribui isso ao Senhor, dizendo, há uma palavra no meu íntimo, que eu vou expor agora, essa palavra é do Senhor. Essa inspiração que eu estou sentindo de falar é de Deus. Aí ele começa agora dizendo qual é o primeiro ponto que nós devemos tomar cuidado. Qual é o primeiro ponto?
aos seus olhos não faz sentido temer a Deus. Então veja, qual é a primeira lição que nós extraímos aqui desse texto? Qual é o primeiro ponto que o salmista destaca a respeito de um comportamento ímpio que nós devemos analisar nas nossas vidas se nós estamos tendo esse comportamento? E qual é? Se não há temor. E o que é temor aqui? Nós temos que saber separar, e é interessante nós observarmos aqui que no contexto hebraico, no hebraico antigo, havia duas palavras para escrever sobre temor, que é o mesmo sentido de medo, tem o mesmo significado na nossa língua. E aí, o que é o diferencial desse Salmo 36, quando ele usa a palavra temer, né? Aos seus olhos não faz sentido temer a Deus. Aqui a palavra temer, ela tem também o sentido de tremor, de pavor, de espanto, né? Então, o que ele quer dizer? Que o ímpio ele vai chegando numa posição tão incrédulo, que ele não acredita mais na justiça. Nada mais faz temer qualquer consequência que possa haver pelos seus pecados cometidos, pelos seus atos, pela maldade que ele pratica. Então, a ideia porque veja, nós temos duas palavras nesse sentido de temer, porque lá em Gênesis 3, no capítulo 3 e no verso 10, nós temos o contexto de quando Adão pecou ali, né? Comeu do fruto que não era para comer, e a Bíblia diz que quando ele ouviu a voz do Senhor pairando no jardim, a Bíblia diz que ele se escondeu da presença do Senhor, e aí Deus falou: por que você escondeu? Eu tive medo. Então é diferente dessa palavra aqui, porque naquele contexto lá, a palavra medo é ter reverência, é ter respeito. E lá, o sentido ali, porque Adão ele sabia que ele pecou, que ele deixou de reverenciar a Deus, ele deixou de respeitar a Deus, quando ele desobedeceu uma ordem direta de Deus. Karina, paz do Senhor, boa tarde, Deus abençoe, viu, minha irmã? Manda um abraço pro Hilux aí, um abraço, viu? Então, quando... agora aqui não. Aqui qual que é o sentido do verso 1? Quando nós erramos, o que nós... Antigamente, nós tínhamos uma reverência muito grande pelos nossos pais, porque como que nossos pais... Nós tínhamos um temor dos nossos pais? Pelo medo, pelo pavor, pelo pânico. Por quê? Porque se você desobedecesse, você sabia que você seria punido, castigado. E é diferente nos dias de hoje. É diferente. Então, o que nós estamos vendo hoje? Nós vemos o quê? Que o ímpio, o que resta ainda para a consciência do ímpio é ter medo, é ter temor, é ter pavor de estar diante de Deus e respondendo pelos seus atos. Ele esquece de que alguém vai julgar os seus atos. Nós estamos falando, irmãos, e o salmista aqui está falando de um período que nós estamos falando, um período totalmente diferente dos dias de hoje. Porque hoje existe a lei, na verdade, nós vivemos um período hoje, a era que nós chamamos da geração Z, né? Então hoje não, hoje tem lei. Hoje se você cometer crimes, você já é punido pela lei. Só que quando a lei não funciona, as pessoas não... É o que nós estamos vendo no Brasil. A lei no Brasil funciona? Não. E o que acontece? A criminalidade cada vez mais aumenta. Os próprios lá de cima, que deveriam ser o exemplo, eles não são exemplo. Por quê? Porque eles encontram brecha na lei para que eles continuem com as suas criminalidades, continuem com os seus atos e fiquem impunes. Porque quando você é punido severamente, você tem medo, você tem pavor, porque você sabe que seu ato vai gerar consequência. Alguém vai te punir. E no caso aqui, nós devemos tomar cuidado, irmão. Tomar cuidado, olhar para os nossos corações, olhar para nossas vidas e dizer:
Primeiro, eu devo temer a Deus, não por medo. Eu devo temer a Deus por reverência, por respeito. Mas se me faltar o respeito, se me faltar a reverência, que não me falte o pavor, que não me falte o pânico, que eu tenha consciência de que cada atitude, cada maldade que eu estou praticando, eu vou tratar com Deus. Deus vai tratar comigo. Deus não vai deixar impune. Deus vai cobrar de mim. Amém? Então o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, Salmo 36, verso 2, diz assim, o ímpio, aí ele continua falando, ó, do ímpio, o ímpio é tão arrogante que não percebe e muito menos rejeita o seu pecado. E aí se nós analisarmos aqui, olharmos e observarmos esse verso 2, o que falta muitas das vezes é a humildade. Humildade. Nosso coração vai sendo tomado por orgulho, não é verdade? Por orgulho. Então assim, a gente começa a fazer as coisas, a gente não admite os nossos erros, não é verdade? A gente olha e fala assim, não, eu não admito os meus erros, não reconheço os meus erros. Então a segunda lição que nós devemos tomar cuidado é isso, é a falta de reconhecimento, né? É nós sermos tomados por orgulho, pela arrogância, de achar que, eu devo fazer as coisas do meu jeito, né? Se for errado ou não tem problema. É a minha visão da maneira que eu acho que devo fazer as coisas. E às vezes não é bem por aí, não é verdade? Então assim, veja, o ímpio ele é tão arrogante que não percebe, e muito menos ele rejeita o seu pecado. Ai daqueles que for acusar, ai daqueles que for falar, ai daqueles que for tentar confrontar, ele não reconhece. Amém? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, nós devemos pedir sempre a misericórdia de Deus, clamar, nós devemos olhar para nossas atitudes e não sermos tomados pelo orgulho, ao contrário, sermos humilde, pedimos a Deus, falar assim, Senhor, me ajuda, Senhor, não deixa a minha consciência, ela ser consumida pelo orgulho, não permita eu silenciar a voz da minha consciência, quando a minha consciência dizer o que eu fiz é errado, simplesmente porque eu quero rejeitar o meu pecado, porque eu estou me sentindo o Senhor da razão, estou achando que ninguém vai me punir, vai me castigar, que tudo que eu faço está certo, tudo tem boas intenções. Amém? Aí nós continuando, diz o verso 3, suas palavras são maldosas. Olha, ele continua, você vê que vai só manifestando o comportamento, as atitudes de pessoas que começam primeiro rejeitando a Deus. E aí, quando você já rejeita a Deus, você não há temor no seu coração pelo Senhor, então você vê que as coisas vai só se declinando, você vai cada vez mais indo de mal a pior, ladeira abaixo. Nós vamos indo de ladeira abaixo, quando nós rejeitamos o temor do Senhor. Aí continuando dizendo agora, as suas palavras são maldosas, ardilosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso, a justiça e a prática do bem. Então, tudo que eu falo aqui, não tem, porque assim, no meu coração, a Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. Se no meu coração não há temor de Deus, não espere um bom conselho de mim. Não espere algo bom sair da minha boca, porque não vai sair. Por quê? Porque no Salmo 5 e o verso 9, eu vou até ler esse salmo aqui, ó. O salmista traz uma ilustração disso aqui, maravilhosa. Ele fala a respeito, olha o que diz, Salmo 5, verso 9.
Na boca deles, do ímpio, não há palavra sincera. Suas mentes tramam continuamente o mal. Suas gargantas são como um túmulo aberto e com as suas línguas seduzem, engana. Na minha boca só vai haver engano. E aí, só que muitas vezes eu vou proferir as palavras de engano, mas eu estou enganando a mim mesmo. Porque por um certo ponto eu consigo enganar algumas pessoas. Mas depois que as pessoas começam a examinar o meu comportamento, aí vai ver, vai falar, ele engana a si próprio. Porque a gente se acha esperto, a gente se acha inteligente. Então, qual é o intuito aqui desse salmo? É nos conscientizar disso, nós fazermos a reflexão. Será que meu comportamento está sendo assim? Será que no meu coração tem tido temor do Senhor? Será que quando eu faço coisas mal, quando eu prejudico alguém, quando eu emprego da violência em alguma coisa, será que eu tenho temor depois de ser punido, ser castigado, repreendido pelo Senhor? Ou será que eu continuo rejeitando, eu continuo escondendo e falando, está tudo certo, ninguém vai me punir não, ninguém vai me castigar não. E aí a minha língua só fala do que é mal, só fala do que é perverso. Aí antes de dormir, o verso 4, antes de dormir sua mente trama ações cruéis. Nada de bom no caminho que escolheu, apega-se ao mal cada vez mais. E aí você vai se distanciando. Nós vamos fazendo assim. E se nós olharmos lá em Gênesis, no capítulo 3, quando começa a natureza do pecado exercer o domínio sobre o homem, nós vemos esse declínio, nós vemos isso realmente acontecer. Até que chega em Gênesis capítulo 6, e a Bíblia diz que Deus se arrepende de ter feito o homem, porque olha para os seus corações e os seus pensamentos são maus continuamente. É o pecado dominando, escravizando a humanidade. É o pecado reinando, é o pecado operando em nossas vidas, e nós encontrando prazer nessas obras do pecado, na violência, sendo agressivo, sendo pessoas más, desobedientes, pessoas rebeldes. Aonde a gente vai, a gente leva isso com a gente acaba sendo até influências para as pessoas seguirem o nosso comportamento. Mas aí o salmista, louvado seja Deus, para nós concluirmos aqui, olha o verso 9, é o remédio. É o remédio para mim, é o remédio para você aqui nessa tarde. Você sente que está faltando o temor do Senhor no seu coração? Você sente que na sua boca, quando você abre a boca, você só fala maldade, você só faz intriga, você só faz confusão, só fala palavrão, só fala coisas ruins. Você sente que está assim? Eu tenho um remédio para você. E um remédio para mim também, para mim aqui. Aleluia, começa por mim aqui. Aleluia, glória a Deus por essa palavra, meus irmãos. Glória a Deus por essa instrução. E qual é o remédio? Pois em ti, verso 9, Salmo 36, o verso 9. Pois em ti está a fonte da vida, em Deus. Quem é a fonte da vida, meus irmãos? Sabe quem é? Jesus. Cristo Jesus, aleluia. Aleluia, Ele está agora, neste momento agora, através do Espírito Santo. Ele está aqui agora, aleluia, se manifestando agora no meu coração. E Ele está agora visitando você agora da tua casa. Aleluia, está sussurrando agora no meu coração e no seu coração. Ei, meu filho, ei, minha filha, está faltando vida. Você está sem vida, mas eu sou a fonte da vida, diz o Senhor. Aleluia, Ele é a fonte da vida. Ele é a cura que eu e você nós precisamos.
Aleluia, está faltando temor. Ele é o princípio do temor. Ele. Quanto mais eu me aproximo, aleluia, de Jesus, aleluia, mais eu sou constrangido pelo seu amor, pela sua obra salvífica naquela cruz, tendo a consciência de que noutrora era eu que merecia ir para aquela cruz, mas o Senhor, pela tua graça, pela tua bondade, oh glória, você está compreendendo, minha irmã, você está compreendendo, meu irmão? Parece uma palavra dura de início, parece uma palavra chata, uma palavra cansativa, porque falar de pecado, hoje em dia tem algumas igrejas que está proibido falar de pecado, está proibido você ser confrontado, porque veja, quando eu fui para a igreja, quando eu fui chamado porque eu estava numa vida destruída, porque eu estava na escuridão, eu estava em trevas e eu precisava da fonte de vida, eu não tinha vida, eu não tinha alegria, e é para isso que eu fui buscar o Senhor, porque eu queria vida, eu queria transformação, eu queria buscar, aleluia, uma versão melhor de mim, e essa versão eu não tenho, mas Jesus, aleluia, o Espírito Santo, Ele pode me dar, Ele pode proporcionar um coração que tem temor, aleluia, uma alma que possa ser sujeito a obedecer ao Senhor, a ter prazer nas coisas do Senhor, aleluia. Eu não fui buscar o Senhor porque eu queria bênçãos materiais, eu não fui buscar a Deus porque eu queria uma chave de casa, eu fui buscar a Deus porque eu estava com a minha vida destruída, porque eu não tinha sentido, não tinha significado de vida, porque eu vivia uma vida errante, eu vivia uma vida nas trevas, uma vida na escuridão, uma vida sem paz, uma vida de caos. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aí agora, olha que convite maravilhoso, é o mesmo convite para mim, é o mesmo convite para você aqui nessa tarde, aleluia. Talvez você não tenha esperança, você olha para você e você fala assim, eu estou perdida. O irmão expôs aí o que o salmista estava falando a respeito do comportamento, e eu vejo algumas manifestações desse comportamento em mim, e agora? Agora o salmista nos convida, aleluia, aleluia, nós buscarmos a fonte da vida, e quem é a fonte da vida é Jesus. Irmã Cristiane, Deus abençoe, minha irmã, glória a Deus, manda um abraço para o pastor José aí, viu? Amém? Aleluia, é só por ele, meus irmãos, só por essa fonte, não adianta, você vai correr para lá, você vai correr para cá, você vai fazer campanha de lá, você vai fazer campanha de cá. Aleluia, mas a fonte de mudança, aleluia, a fonte de alimento, aleluia, se eu não tenho temor, como eu começo a ter temor? Aleluia, quando eu vou na fonte, a fonte é Jesus, aí começa o meu coração se despertar, meu coração começa a ter temor, não só mais agora medo, pavor, eu não vou ter mais pavor, sabe o que eu vou ter? Aleluia, eu vou ter agora reverência, eu vou ter respeito, aleluia, por quem? Pelo Senhor, glória a Deus, glória a Deus, pois em ti está, somente em ti está a fonte da vida. Agora, presta atenção, graças à tua luz somos iluminados. Graças à tua luz. Está aqui a luz. Você quer ser iluminado? Está aqui a luz. Essa é a luz que ilumina a minha mente. Essa é a luz que ilumina o meu coração, aleluia. Por quê? Porque eu sou confrontado. Quando eu sou confrontado, aí eu falo, e agora, Senhor? Agora eu sei, aleluia, que há uma esperança, que há uma solução, e a solução é Jesus. A solução é a obra salvífica de Cristo naquela cruz do Calvário. Ele é o perdão, Ele é o recomeço. Ah, mas eu já
recebi o perdão do Senhor, já fracassei, volta para Ele, não tem problema. A graça dele é inexplicável. Aleluia, Ele está pronto para te perdoar quantas vezes for necessário, até que você esteja com o coração apto para servi-lo fielmente. Aleluia, Ele não cansa de você, é você que cansa de você mesmo. Mas Ele não cansa de você. Aleluia, então o que nós precisamos? Nós precisamos de luz. E o que é luz? A luz é a palavra. Nós precisamos cada dia mais pedir a misericórdia e nos voltar para a palavra. Amém? Quero pôr agora um louvor. Quero que você escute um pedacinho desse louvor. Preste atenção na letra. Aleluia. Nós vamos estar encerrando. Medite. Preste atenção, porque essa letra vai falar comigo. Essa letra vai falar com você. Aleluia. Se volte para Jesus. Se volte para Ele nessa tarde, minha irmã, meu irmão. Ele é a fonte da vida. Você não tem razão para viver. Ele é a razão de você viver. Aleluia, é Ele, Jesus. Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Presta atenção, escute. Sem a tua graça. O que vai ser de mim, o que vai ser de você sem a graça dele? Nada, meus irmãos, nós estamos perdidos. Perdidos. Aleluia. Olha lá, você não consegue compreender o seu agir, né? Aleluia. Sem tua graça, o que seria? Sem a graça dele nós estamos perdidos. Sem ele nós estamos perdidos. Olha lá, o bem que você quer fazer você não faz. Aleluia. Fala. Sem o Senhor é escravidão. É escravidão. Aleluia. Glória a Deus. Seja a casa do Senhor, seja morada e templo do Espírito. O Senhor quer habitar em você, quer habitar dentro do seu coração, quer te encher, quer mudar a tua vida, quer transformar a tua vida. Convide Ele agora nessa tarde. Ele vai te transformar agora, aleluia, Ele vai me transformar. Vem agora, Senhor. Vem agora me encher. Vem agora, Senhor, me esvazia de mim. Me enche de Ti. Aleluia. Aleluia. Oh Senhor, opera nessa tarde. Restaura vidas nessa tarde. Toca em corações nessa tarde. Aleluia, eu te clamo, Senhor. Eu te imploro, Senhor, eu te imploro. Faz maravilhas, meu Senhor.
E no tocante ao meu Por favor, eu te imploro. tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Tu és o meu amado, Senhor, aleluia. Eu quero ser a sua casa. Queremos ser a tua casa, Senhor. Queremos parar de manifestar a obra do pecado e manifestar a obra de Cristo em nossas vidas. Então nos enche. Aleluia. Quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Amém? Amém, meus irmãos? Então veja, ela usa a letra de Paulo dizendo: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, quando eu percebo, eu já fiz. É a natureza do pecado operando em nós. Mas para essa natureza, nós precisamos ir à fonte da vida, que é Jesus. É Jesus. Ele é a cura. Ele é a restauração. Amém? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Quero terminar orando agora. Fecha os teus olhos na tua casa. Pai, obrigado, Senhor, por essa instrução. Que não falte, Senhor, temor em nossos corações. Quando nos faltar, Senhor, que a nossa consciência nos acuse, que nós não silenciamos a voz da nossa consciência pela arrogância, pelo orgulho, que nós nos voltemos sempre, sempre para o Senhor até sermos curados, sermos libertos de nós mesmos, Senhor, dessa natureza que opera em nossa alma, chamado pecado, que faz nós fazer cada barbaridade, cada atitude, meu Senhor, de maldade que se manifesta. Eu clamo agora, Senhor, a tua misericórdia, Senhor, nessa tarde. Eu clamo agora a tua bondade. Eu clamo agora a pessoa bendita de Jesus. Vem agora, Espírito Santo. Vem agora nos curar. Vem agora nos libertar. Nos transformar. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, viu? Fique na paz do Senhor.